Fala galera, beleza? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando, tá gravando. Vamos para o nosso aprofundamento de semana 4, tá? Hoje a gente vai falar dos fenômenos ondulatórios. Eu vou fazer diferente essa semana, eu não vou sair fazendo uma revisão para depois a gente trabalhar com os exercícios. Como isso aqui já, todos os colégios aí da rede provavelmente já passaram por esse assunto, eu vou usar os exercícios para revisar esses assuntos, tá? Os fenômenos que podem acontecer com ondas. Lembrando, características das ondas. A onda é uma perturbação de um meio, a frequência da onda talvez seja o fator principal, a velocidade depende do meio de propagação, né? E aí comprimento de onda a gente pega pela dimensão da onda mesmo, pelo tipo de onda, ok? Então, o primeiro exercício que eu vou separar com vocês, todos são do material de vocês, tá bom? É o exercício 1. Diz o seguinte: alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao externo, de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas e bem determinadas. Quais são as características do sinal gerado por esse fone de ouvido? Então, olha só, eu vou fazer aqui um tracinho e vou tentar fazer uma onda. A coisa mais difícil de desenhar aqui é uma onda, tá? Então, faz de conta que isso aqui é uma onda que está chegando no seu ouvido. Lembrando que a onda sonora não é desse jeito, tá? A onda sonora é uma onda de diferença de pressão. Agora, deixa eu fazer aqui um... Faz tanto tempo que eu não mexo com isso, gente do céu. Acho que é assim. Deixa eu ver se é assim. Beleza, aqui, ótimo. Então, deixa eu... Aqui. Uau. Bom, essa aqui em cima, deixa eu cancelar essa aqui, é a onda que vem da parte externa. Como que eu faço para cancelar essa onda? Eu gero uma onda igual, em frequência, tá? Igualzinho aqui, se repete da mesma forma, e eu emito essa onda no sentido contrário, desta forma aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa cor. Eu acho que não vai dar, mas não custa nada tentar, né? Deu certo. Beleza. Então, olha só. Eu tenho aqui essa onda. E essa onda agora é a onda que vai ser emitida pelo aparelhinho de som. Essa onda vai ter que ter essa característica aqui, ó. Ou seja, o que significa isso? Quando a onda emitida, o vermelho, é emitida pelo fone, tá? Para cancelar. Quando a onda do fone está no ponto mais alto, aqui, ó, ou no ponto mais baixo, eu tenho o comportamento oposto da onda externa. Uma onda na crista com uma onda no vale, elas se encontram e se anulam, se cancelam. Então, isso aqui gera uma onda resultante que teria esse comportamento aqui. Ou seja, não existiria onda, seria uma interferência destrutiva, tá? Destrutiva. Beleza? É claro que esses abafadores de som, gente, esses cancelamentos ativos de ruído, eles não funcionam 100%, eles pegam só um espectro do som externo, mas já diminui bastante, tá? O que é um ativo ou um passivo cancelador de ruídos? O ativo é esse que o fone de ouvido emite uma onda externa, ou para dentro do fone também pode ser, mas com fase invertida, fase oposta. O passivo é quando você tem algum abafador, algum material que é isolante acústico. Então, na casa de vocês todos aí, a pessoa que está no quarto do lado, se estiver falando num tom normal, você não consegue ouvir, se tiver tudo fechado, porque a parede age como um cancelador passivo de ruídos, tá? A onda por passar ali, ela é absorvida, ok? Espero que tenha ficado claro. Falei. Bom, o que ela precisa emitir? Sinais com mesma amplitude, mesmo tamanho, porque se os tamanhos forem diferentes das ondas, vai sobrar, né? Ou a onda do externo ou a onda interna. Mesma frequência e diferença de fase igual a 90 graus em relação ao sinal externo. O sinal está aqui em cima, certo? Você tem que dar 90 graus a diferença de fase.
Você tem que estar nesse ponto. Na verdade, não, né? É 180 graus. É uma inversão total. Então, ó, mesma amplitude, mesma frequência e diferença de sinal igual a 180. Uma tem que estar no ponto mais alto, a outra tem que estar no ponto. Opa, vou fazer aqui. Uma tem que estar no ponto mais alto, a outra tem que estar no ponto mais baixo. Então, é o totalmente oposto, 180 graus. Beleza? Claro que existem interferências intermediárias aí que podem acontecer, mas vamos deixar isso de lado. 2. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre inúmeras ondas que chegam à antena do receptor do aparelho. Essa seleção, tá difícil hoje, hein? Ocorre em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda. Essa aqui, gente, é complicada. Por quê? Porque tudo, quando você fala em ressonância, aqui, tá? Você está trabalhando com a ideia de frequência, né? Frequências de ressonância. Mas a rádio AM, o AM significa amplitude modulada. Modulada. Então, se é uma amplitude modulada, para a rádio AM é a amplitude que vai contar, tá? Nesse fenômeno. A ressonância, gente, se vai acontecer a ressonância ou não, tem a ver sim com a frequência. Mas no caso da rádio AM, o próprio nome já entrega, amplitude modulada. No caso, se for uma rádio FM, que eu acho que é a rádio mais comum, na verdade, rádio já não é mais comum faz tempo, né? Poucas pessoas ainda ouvem rádio com certa frequência. Mas na FM aí é frequência modulada. Aí a frequência é o principal fator. Apesar que ambas você se sintoniza pela frequência, né? Tanto os megahertz, tanto os gigahertz. Mas a AM ela trabalha com amplitude modulada. Você controla o funcionamento a partir da amplitude. E continuamos nas rádios aqui, né? Vamos ver esse próximo. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência. Opa, apertei o botão errado aqui, meu Deus. Peraí. Pronto. Que oscilam com determinada frequência resultarão na máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é, agora sim, eu tenho a frequência, certo? A frequência está entrando no aparelho, várias frequências, tá? E você está pegando uma que faz com que você controle essa oscilação. Aí sim é a ressonância. Existe essa diferença básica, tá? No caso do aparelho, você liga lá, sei lá, um modem da sua casa, ou Wi-Fi, seu Wi-Fi é o Wi-Fi do vizinho. Cada um trabalha com uma frequência ligeiramente diferente. Tá? Normalmente os modems percebem as frequências de forma automática que já estão sendo usadas, e eles começam a usar outras bandas, outras frequências. E aí quando seu celular você conecta naquilo, ele vai buscar só aquela faixa de frequência para se comunicar. Então aqui no caso é ressonância. Você tem uma fonte, que é o emissor de sinal, e o receptor começa a vibrar na mesma frequência. Bom, vamos lá. Em viagem de avião é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre. Eu vou fazer um corte aqui, ó. Depois a gente conversa sobre isso, tá? A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado. Bom, aqui tem a resposta, né? Interferir. A resposta volta para o nosso primeiro exercício. Tá? Elas têm que ter frequências próximas. O som não vai interferir com a luz, porque elas têm naturezas diferentes e frequências diferentes. A radiação visível não vai interferir com ondas de rádio, porque as frequências são bem diferentes. Perdão. Agora, então, frequências próximas, as ondas podem interferir entre si. Por que eu risquei em vermelho no enunciado? Porque, na verdade, gente, esse negócio da frequência interferir na comunicação do rádio, ele era verdade muito tempo atrás. Hoje já não é mais verdade isso, tá? Então, o seu celular não vai mandar um sinal que vai atrapalhar a comunicação do piloto.
eles pedem para você tirar principalmente na decolagem, né, que é onde você tem mais e no pouso, para você deixar no modo avião, na verdade é para deixar sempre, né, mas principalmente nesses momentos, porque senão as pessoas não prestam atenção nos comandos de saída de emergência. Então, se uma pessoa já mexendo no celular incomoda, imagina 40 pessoas ao mesmo tempo, mexendo no celular ao mesmo tempo, ouvindo vídeo, vendo coisa no WhatsApp, vendo TikTok, tudo ao mesmo tempo. Tem os com noção, tem os sem noção com fone de ouvido, os sem noção, sem fone de ouvido, os com noção com fone de ouvido. Então é uma questão mais de ordem hoje do que de tecnologia, tá? Uma influência que é real na comunicação dos aviões aí é o 5G. O 5G pega uma faixa de frequência parecida com a comunicação espacial aí de aeronaves, então em alguns casos eles estão mexendo em umas frequências específicas de comunicação por causa disso. Mas seu celular não tem problema não. Certo? Saideira? Também do Enem, tudo do Enem, né? Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe um limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro emitido após as 22 horas. Ao aprovar a lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda. Bom, a onda tem 3 características, né? A frequência, a amplitude e, no caso do som, tem o timbre, que aí ele não é bem uma característica assim, né, um termo apenas. Aqui eu tenho a amplitude e aqui eu tenho a frequência. Bom, a gente pode até conversar mais disso nas próximas aulas, mas a frequência tem a ver com agudo e grave. Frequências agudas são frequências altas. Frequências baixas são frequências de som grave. Por isso que o baixo chama baixo, porque ele emite notas de baixa frequência, que não é o caso aqui, né? O timbre tem a ver com o formato da onda. É uma assinatura que todo mundo, toda fonte emite. Então, se eu pegar e tocar no violão uma determinada nota, no violão de corda de aço e corda de nylon, o som, mesmo a nota sendo a mesma, o som é diferente porque o timbre é diferente. Uma gaita emite um timbre, o violão emite outro e assim por diante. E amplitude? A amplitude, sim, tem a ver com o nível sonoro. Isso aqui é o que vai carregar mais ou menos intensidade nesse som. Um som mais intenso, que no popular a gente chama de volume, tá? Quanto maior o volume, maior a amplitude. Tanto que tem alguns aparelhos de som que você mexe lá no dial e as barrinhas sobem mais. É a mesma coisa. Tá? Ele está simbolizando essa amplitude maior. Então, a resposta correta é, a amplitude da onda sonora. Ó, existe uma tentativa de guiar o aluno para o lugar errado, hein? A primeira alternativa fala sobre a altura. A altura no cotidiano tá certo, falar, o som mais alto, o som mais baixo. Mas fisicamente é a amplitude, então é a intensidade desse som. Beleza? Pessoal, atividade liberada para vocês. Qualquer dúvida me procurem. O vídeo ficou um pouquinho maior que o normal, mas é isso. Então, até mais. Falou, tchau, tchau.